Olá, vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Fato de agora, eu vou falar sobre uma coisa bem duvidosa, mas mas ocorreu. Mas é uma coisa que muitos duvidam que realmente tenha ocorrido, que realmente exista, mas aí fica a critério de cada um. O canal Histórias e Fatos da Vida tem contado muitas histórias e fatos do Vale do Paraíba, e essa é mais uma história aí que estava esquecida e eu vou lembrando a vocês. As fontes, os nomes, claro que eu não lembraria, então eu tirei de fontes de notícia do Google, porque isso foi uma coisa pública, então não foi tão difícil assim. Mas eu quero falar da noite de 19 de maio de 1986, conhecida como a Noite dos OVNIs em São José dos Campos, dos discos voadores. Essa história começou às 8 da noite, às 20 horas, em São José dos Campos, no aeroporto, com o sargento Sérgio Mota da Silva, controlador de voo, que ele foi a primeira pessoa a avistar, enquanto ele preparava o pouso de um avião, uma luz estranha parada no céu, no espaço aéreo. Ele falou com Guarulhos e eles disseram que não tinham mandado ninguém para cá e lá não tinha visto nada. Mas a bagunça já estava completa, porque o aparecimento dessas mesmo tipo de luzes, talvez as mesmas ou outras iguais, foi em Goiás, Minas, Rio e São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, ele foi de Guará a Mogi das Cruzes essa noite. Noite longa para muitos, né? Que estavam lidando com isso daí, sem saber o que ia acontecer. Porque a gente aqui embaixo não vê nada, a gente não está responsável por nada, mas de repente quem está lá em cima no controle das coisas, imagina o que passou, né? Você lidar com uma coisa que você não sabe o que é. Muito complicado. Então esse sargento, quando ele visualizou, ele entrou em contato com Guarulhos, e enquanto ele entrava em contato com Guarulhos, a luz desapareceu, o avião conseguiu pousar e ele abaixou um pouco a intensidade da luz do aeroporto e pegou um binóculo e começou a visualizar mais próximo essa luz. Que relatou que era uma luz que mudava de cor, e às vezes muito rápido, às vezes não, e eles chegaram a aproximar do aeroporto. Então ele aumentou novamente a luz elétrica artificial e eles afastaram. Foi solicitado pela aeronáutica a presença de caças para patrulhar o espaço aéreo, a fim de interceptar e identificar que tipo de invasor era esse, porém não conseguiram. Houve perseguição, 5 caças saíram no encalço desses objetos, mas segundo o capitão de um deles, que falou na época, esses objetos desenvolveram uma velocidade muito além da velocidade do som e subiram, ganharam altitude, uma coisa muito rápida, inexplicável. Eles disseram que eram 21 que eles conseguiram contar. Quer dizer, eles conseguiram visualizar, mas não conseguiram atingir ninguém, porque os objetos voavam muito mais que os aviões e também se afastaram deles. Não houve um enfrentamento. Mas houve um estado aí, não sei se foi no Mato Grosso, que teve um dos aviões que chegou a pedir socorro, um avião da TAM, dizendo que não, é Minas, Araxá, chegou a pedir socorro, dizendo que essa bola de fogo, de luz, estava indo em encontro com o avião. Chegaram a entrar em pânico. Pânico à borda. Chegou a ter. E um outro avião pequeno trazia nada mais nada menos que Osiris Silva. Para quem não sabe, para quem é de hoje, essa pessoa, ele era
coronel, não é coronel, né? E um braço dos políticos aí, por sua competência, né? Lógico, claro. Ele chegou a tomar conta da Embraer, disse que era um excelente administrador. E na data de 19 de maio, ele tinha ido a Brasília com seu copiloto, Alcides Pereira, fazer uma reunião com o então presidente da República, José Sarney, para na terça-feira assumir a presidência da, nada mais nada menos, Petrobras, em São José dos Campos. Na vinda, ele também teve contato com esse estranho objeto, com esses estranhos objetos. Então ele virou o avião e partiu para cima da perseguição desses objetos. Seu copiloto pediu a ele que deixasse isso de lado, porque ninguém que perseguia um objeto desse terminava bem, que quem sumia eram quem ia persegui-los. Então, já deve ter relatos mais antigos que a gente não sabe, né? Que às vezes não é interessante contar. Mas o aviãozinho ficou por ali, era um bimotor e não conseguiu fazer nada e teve que ir embora para São José dos Campos, quando também o controlador de voo perguntou a eles, eles confirmaram a notícia de que tinham avistado esse tipo de OVNIs no espaço aéreo. E dizem que eles apareceram de Taubaté a Mogi, a Guará, de Guará a Mogi. E foi uma noite tumultuada para as autoridades da aeronáutica naquele 19 de maio, né? Muito tumultuada, deu muita notícia nos dias seguintes, falaram-se muito disso, porém não se chegou a nenhum fato concreto para nos dizer o que era aquilo, né? Só se dizem que eram discos voadores. Mas eu fico pensando, né? Será que a gente está sozinho? Ou será que temos outros companheiros e companheiras aí dentro da galáxia, das estrelas, nos observando e também vindo aqui, aparecendo por aí, e a gente não sabe, né? Fica aí um relato, né? Sei lá, eu nunca vi nada, não posso duvidar de nada. Eu acho que pessoas com um nome tão importante, que tinham essas pessoas que se envolveram nessa história, que não quiseram nem comentar muito com o jornal, com nada, que foi o caso do coronel Osíris e dos também pilotos da aeronáutica. Eu acho que do controlador de voo, eles não iam querer pôr o nome deles na lama, porque toda fraude é descoberta, né? Realmente eu penso que algo de muito estranho aconteceu na noite de 19 de maio de 1986. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Peço que dê o joinha, me siga no canal e Deus nos abençoe.